vamos lá. A pergunta que a gente tinha colocado é: como então, né, que eu acesso o banco de dados físicos? O físico, nós vimos ali no outro slide que a gente aprendeu os comandos, a gente aprendeu a utilizar as ferramentas de desenvolvimento, porém a gente sempre está manipulando os dados, né, na estrutura lógica, né? E a pergunta é: como então que eu manipulo ou acesso essa estrutura física? Como vocês acham que a gente faz isso, né? É uma coisa importante, né? O usuário, a aplicação ou nós mesmos não conseguimos ir lá e gravar a informação. Então, quando a gente cria uma tabela, quando a gente cria um índice, quando a gente faz uma carga de dados, alteração, ou qualquer coisa que a gente manipule no banco de dados, né? A gente não está falando diretamente ali com os arquivos físicos do banco de dados, tá bom? Então, Gilson, com que então a gente está falando, né? Se a gente não consegue acessar o banco de dados fisicamente, quem que faz isso para nós, né? É nesse, né, contexto que entra aí o conceito de SGBD, né? De Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. E olha só que legal, talvez até agora o nome faça mais sentido para vocês. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou seja, o SGBD é o responsável por gerenciar, por administrar o banco de dados, que são os arquivos físicos, lembra? Então, sempre que nós fazemos uma solicitação para o banco de dados, seja insert, update, delete, create table, por aí vai, a gente não faz diretamente para o banco de dados, para os arquivos físicos do banco de dados, a gente faz para o SGBD. E o SGBD, por sua vez, ele sim tem um acesso na estrutura física e é ele que vai buscar as informações ou manipular as informações conforme foi requisitado. Ele faz esse trabalho no banco de dados físicos, traz essas informações para dentro dele e ele retorna para o usuário que solicitou essas informações. Então olha só que bacana esse conceito de SGBD, né? E só nessa imagem que a gente está vendo, a gente já consegue ter uma ideia de que a linguagem a linguagem SQL ela está no nível do usuário, ou seja, é a interface ali de comando que eu escrevo ou falo o que eu quero, né? O SGBD ele está no meio, ou seja, ele está fazendo um meio de campo entre o que eu recebo da linguagem SQL e o que eu vou buscar no banco de dados, né? E o banco de dados, por sua vez, ali por último, é os arquivos físicos. Então, né, só nessa imagem a gente já consegue ver que são coisas diferentes. De novo, linguagem SQL, SGBD e banco de dados, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal está fazendo uma pergunta. Bonacim, pior que ainda não testei, o Cassandra chegou a mim. Ah, ele está ali conversando com o pessoal. Vamos seguindo aqui. Beleza? Então ficou claro até aqui, pessoal, essa parte para vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar aí para mim, que aí eu respondo, tá bom? E reforçando o que eu comentei no slide anterior, né? O modelo entidade relacionamento e a linguagem SQL, né? Ela também não trata dos seguintes assuntos, não trata de assuntos que são imprescindíveis para o funcionamento de um banco de dados, que é o seguinte, né? O que o SGBD faz além de tudo isso? Ele é responsável por consistência e integridade dos dados, segurança dos dados, acesso preciso e eficiente dos dados, acesso concorrente, que é a parte de contenção e locks, recuperação de falhas, backups, que é muito importante, e muitos outros, né? Até o último ali, o backup que a gente falou, é um ponto legal para a gente falar rapidamente que, né, linguagem SQL, modelo de entidade, não fala nada de backup, né? E o backup a gente sabe que é um recurso que é muito importante e é imprescindível aí quando a gente está falando de banco de dados, né? Então, resumindo tudo, né, nesse slide dá para a gente ver o que é linguagem SQL, o que é um SGBD, o que é um banco de dados e o que é um modelo entidade relacionamento, beleza? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. A gente vai seguir em frente, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto, então fiquem aí, continuem ligados, que esse foi só o começo para a gente aí ter essa visão geral do que é todos esses conceitos e saber separar cada um deles, né, de uma forma que
a gente consiga entender que eles são coisas diferentes, embora estão sempre interligadas, beleza?